Redação empresarial é principalmente uma forma de se portar e de vivenciar o ambiente corporativo de forma a transmitir uma imagem de comando e de liderança que valorize o profissional. E isso inclui até os textos mais banais. Pense nisso com cada texto que você constrói ou destrói sua imagem. Isso não pode ser esquecido em momento algum, já que o discurso está presente em todos os momentos nos quais nos comunicamos. Esta questão vale também para o e-mail supostamente informal, já que qualquer interação pode afetar a imagem que colegas de trabalho e superior podem ter de quem não se comunica adequadamente. Pensando nisso, listamos 10 dicas práticas para aplicação em textos de modo a se tornar seus autores referentes em escrita. Primeira dica: planeje com cuidado. Antes de começar a escrever, pergunte-se o que exatamente eu quero com esse texto. Na redação empresarial, a comunicação deve ser sempre significativa e cheia de propósito, então é sempre bom ter bem claro em mente o que quer dizer. Segunda dica: setorize o texto. Depois de estabelecer exatamente o objetivo, divida o texto em 3 grandes blocos: começo, meio e fim, como nas aulas de redação. Pode parecer um ato simples, mas apenas o fato de parar um minuto para estruturar um e-mail ajuda muito. A construção de uma coerência aumenta a eficiência da mensagem, que tem tudo a ver com o objetivo da redação empresarial. Terceira dica: elabore frases curtas e claras. Seja simples e direto. Se é possível falar algo em 4 palavras, por que não usar? Frases mais curtas conferem mais energia e mais clareza às ideias, sem contar que abre menos espaços para os erros. Complementando essa dica, ao reler o texto, busque palavras que acham desnecessária em segunda leitura. Acredite, elas estão sempre lá, afinal, a revisão é uma das bases da redação empresarial. Quarta dica: use vírgulas. Verifique se as sentenças têm pausas para que o destinatário possa respirar e entender a sua mensagem. Quinta dica: separe ideias por parágrafos. Desenvolva em cada parágrafo uma ideia apenas, parágrafos não tópicos. Então lembre-se dos conectores. Logo, além disso, então, portanto, apesar de, certamente, na verdade e entre outros. A redação empresarial é eficiente para criar um texto fluido e coeso, não engessado e difícil a compreensão. Elimine maneirismos. Maneirismos são aquelas palavras que aparecem em e-mails, textos, relatórios, mensagens, sempre que achamos que ninguém está olhando. Todos os termos. Então, hora de fazer uma autocrítica e eliminá-los sem dó. Inclua aqui também coloquialismos. Nada acaba mais com a credibilidade do seu texto que terminá-lo com valeu ou um tá ligado. Fuja do uso excessivo do inglês corporativo. Uma das bases da redação empresarial é que o texto precisa ser de fácil acesso e agradável, coisas que dificilmente serão proporcionadas se usarmos termos técnicos de uma determinada área, em que nem todos entenderão certamente. O melhor é evitar excesso, assim como deve ser feito com know-how, expertise, performance, empowerment, approach, skills, ASAP e outros. Mas vale ressaltar que se a empresa na qual se trabalha é uma multinacional ou de origem estadunidense ou canadense, inglesa, australiana e assim por diante, usá-los pode ser parte da regra da empresa. Atente-se. Pesquise. Para saber a diferença entre ratificar e retificar, seção com C cedilha e seção com 2 S, em vez de e ao invés de, uma pesquisa ainda é uma boa amiga para você. Até porque pode ser feita de maneira rápida na internet. Nada prejudica mais a redação empresarial que um erro de ortografia. Atenção redobrada à grafia correta. O nono tópico é o enumere itens. Listas de itens numerados são mais fáceis de ler, diminuem o total de texto e ainda facilitam que alguém faça referências a determinados itens, seja no e-mail, texto longo ou relatório. Facilitar aqui é a palavra-chave. E por último, leia o texto em voz alta. Essa é uma regra de ouro da redação empresarial.
e que certamente será muito útil. A leitura em voz alta é uma leitura mais cuidadosa e atenta. É a oportunidade perfeita para perceber se há palavras sem muito sentido, palavras que faltaram ou que se repetem muito, expressões que não ficaram bem no texto e frases truncadas. Como se pode notar, redação empresarial é muito mais do que técnicas de escrever e-mails e relatórios. Trata-se de um verdadeiro guia de como viver no ambiente de trabalho e ser reconhecido pelos esforços empregados.